Mais um vídeo no canal. Hoje vamos trazer notícia aí de quem? Gustavo Scarpa. Vamos trazer notícia do Scarpa, muita coisa sendo falada aí sobre o Scarpa e tal. E também algo que eu descobri aqui, Sul-Americana, que eu já suspeitava, mas aí tive a informação agora mais concreta e agora eu posso trazer aqui para vocês em forma de vídeo e informar vocês, beleza? Gente, vou começar falando sobre a Sul-Americana, tá? Seguinte, turma. Caímos no grupo de Puerto Cabello, Juventud de las Piedras e Cienciano. Esse é o grupo do Galo, um grupo muito acessível. Trouxe aqui para vocês a análise do Bruno Garcês. Quem quiser, é o penúltimo ou antepenúltimo vídeo aí do canal. O Garcês explica 100% cada um, logística, altitude, qualidade técnica, elenco. O Garcês, eles esmiuçam todo o nosso grupo. Então fica a indicação para quem não assistiu, tá aí no cartel aí do canal. E saiu a tabela, né? E temos aqui o início do Galo, a estreia. Galo e Puerto Cabello lá, 8/4. Depois Galo e Juventud de las Piedras em casa, 16/4. Ou seja, mês que vem já, tá, gente? Cienciano e Galo lá, 29/4. Juventud de las Piedras de novo lá, 5 de maio. Galo e Cienciano aqui, 21 de maio. E Galo e Puerto Cabello aqui, 27 de maio. Ou seja, competição, a fase de grupos pra gente começa em abril, início de abril e termina no fim de maio. Tá, gente? Então são praticamente aí 2 meses jogando essas 6 partidas. Só que aí tem a porém que é o seguinte, tá, gente? Tem um negócio que é o seguinte aqui. Copa do Brasil tá nessa beirada aí, tá? Copa do Brasil tá neste meio aí, beleza? Vai ser abril e maio. E Campeonato Brasileiro, abril e maio. Ou seja, teremos 3 competições de forma simultânea. Copa Brasil final de abril e início de maio, se eu não me engano, 22, 23 de abril e a volta 13 e 14 de maio. Tem essa parte aí. Sul-Americana, acabei de mostrar para vocês. E tem Campeonato Brasileiro nessa história toda aí, gente. Tem Campeonato Brasileiro também, tá? Então, cara, pelo que me disseram, tá? Fui informado de que o Galo, das 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, se tiver que poupar em alguma delas, a Sul-Americana vai ser o campeonato que vão sacrificar. Acho que a palavra é assim, vão usar a Sul-Americana para fazer os testes, para usar o time alternativo, para mesclar, para rodar, para desafogar. Pronto, achei a palavra. Sacrificar é pesado. Desafogar, tá, gente? Então, o Galo deve ir, principalmente nos primeiros jogos da fase de grupos, com um time alternativo. Não vou falar time reserva não, tá? Porque o time alternativo pode ser também um time reserva, pode ser um time misto. Misto quente, misto frio, um time alternativo, como o próprio nome já diz. Então, se tem um campeonato, o Galo vai usar neste início de temporada, né? Início de temporada, vamos dizer assim. É a Sul-Americana. O Galo vai com força total na Copa do Brasil, o Galo vai com força total no Brasileiro e na Sul-Americana os jogadores mais desgastados vão ser utilizados na Sul-Americana. Por isso que eu falei que nos primeiros jogos vai que a gente se complique, tomara que não, mas se acontece alguma situação da gente se complicar, pode ser, é claro, nos últimos jogos da fase de grupo o Galo faz uma força para poder classificar. Mas nos primeiros jogos, se tiver de poupar alguém, é na Sul-Americana. Beleza? E aí, deixa nos comentários aqui o que você acha disso. Acha errado? Acha que não, tem que poupar mesmo? Não tem como, a gente não tem elenco mesmo para 3 temporadas. Alguma tem que ser, né, usar como desafogo. E aí, deixa nos comentários a opinião. Beleza? Vamos para a próxima então? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro. Gente, Gustavo Scarpa. Conversei e pude apurar os dois lados. Só para contextualizar, às vezes na data FIFA você está um pouco por fora e não ficou sabendo, mas foi dito, se eu não me engano, pelo Everton Guimarães, jornalista, de que
o Scarpa e mais alguns atletas, e aqui eu vou trazer só o Scarpa porque eu estou em processo de apuração sobre os demais atletas, então para não trazer nada aqui cru e com margem de erro grande aqui, eu vou apurar no off. Quando eu tiver a confirmação, trago para você, mas o Scarpa eu já posso trazer. De que o Scarpa e mais alguns atletas devem sair, ou tem a grande possibilidade de sair no meio do ano, no meio desse ano agora. Pois bem, o Scarpa eu já consegui confirmar e vou trazer dele aqui. Fui atrás do Galo, que nega qualquer tipo de sondagem, consulta, proposta, contato de qualquer clube a respeito neste momento do Scarpa, então o Galo nega. E fui também conversar com o representante do jogador, tá? Então o Scarpa ele só tem um empresário, tá, gente? O Scarpa ele só tem um empresário, só tem uma turma que representa a carreira do Scarpa. Eu conversei com um representante do Scarpa, tá? Que é FFP Empresários, tá? E conversei com a pessoa que responde pela carreira dele, e me foi dito o seguinte: eu perguntei se tem alguma coisa a respeito da possível saída no meio do ano, alguma conversa, alguma coisa já adiantada, encaminhada já para o ano que vem, e me foi dito que não chegou nada, tá? Absolutamente nada para a saída do Scarpa. Não tem proposta, tá? E que ele gosta muito de Belo Horizonte. Para sair, teria que ser algo assim na cidade que ele gostaria bastante e que ele está muito bem adaptado em BH, ele gosta muito da cidade, tá? E não chegou absolutamente nada, então parte do Galo nega proposta, consulta, contato, interesse de qualquer clube. Parte do atleta também negam, tá? Contato, negam proposta e ainda incluem falando que o atleta gosta muito de BH, ou seja, não chegou nada para sair. Se chegar, tem que ser algo que ele goste, porque ele está muito bem ambientado em BH. Tá, gente? Então, o que eu tenho para passar de momento é isso. Quando eu apurar os demais nomes, tá? Eu vou vir e vou trazer. Acredito que essa semana ainda algumas coisas eu já apurei, mas ainda tá muito cru para soltar aqui para vocês. Beleza, galera? Tamo junto? Então, falando da Sul-Americana, devemos ter um time mais alternativo na Sul-Americana, e falando do Scarpa, que até o momento o clube e jogador, os dois lados, negam qualquer tipo de saída no meio da temporada, beleza? Você citou aí o Barba Domingues, eu queria que você falasse sobre essa mudança que o Galo fez, né, ainda no início do ano, e numa mudança de perfil também, né? O Sampaoli era um técnico mais agitado, um técnico mais intenso, podemos dizer assim, né? E com um dia a dia um pouco mais complicado, pelo que a gente sabe, para um treinador que chega num perfil mais sereno, numa nova filosofia de jogo, né? Não é aquele técnico que fica ali o tempo inteiro na pressão, marcação alta, mas é um técnico que foi vitorioso, é um dos muito bem recomendado na Argentina. O que você pode falar dessa mudança e o que vocês estão esperando do Barba? Bom, primeiro, infelizmente, né, a mudança era necessária. Eu até fico triste quando a gente muda um técnico. Eu acho que o futebol brasileiro tem um defeito, que a gente muda muito de técnico. A maioria dos times muda muito. E o técnico, quando fica mais tempo, veja o caso do Abel no Palmeiras, ele faz um trabalho diferenciado. No meu de consumo, tem um técnico muitos anos no Atlético. Em relação ao Eduardo Domingues, ele tem um currículo muito bacana. Quer dizer, quando ele deixou agora lá o Independência, a torcida quase que fez uma homenagem para ele, tão querido que ele era. É um cara sereno, é um cara que conhece futebol, mas mais importante ainda, ele tem duas características que eu vejo que são importantes nesse momento. Ele arma bem um time, o time fica compacto, isso é importante no futebol de hoje. Você vê o futebol da Europa é muito compacto, então o jogo dele é compacto. Agora, ele tem no Atlético hoje um desafio grande. No Atlético tem muito jogador que precisa ser valorizado, precisa saber ser lançado, né? E acho que o plantel não pode ser um plantel com 11 jogadores, o plantel tem que ser um plantel com 18 jogadores. E nós temos esse elenco. Então ele tem que saber mesclar, saber observar o jogador no treino, e ele tem essa característica também. Então eu vejo o seguinte, tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Ainda tem a meninada que está subindo aí, então quer dizer, é um trabalho desafiador que ele tem pela frente, e torço muito para ele, que é uma excelente pessoa, excelente caráter, que é importante, está com o grupo todo muito coeso, isso faz a diferença.